Onde você está nessa manhã, tem essa consciência que você está cultuando ao Senhor em espírito e em verdade, você está adorando em espírito e em verdade. Então não é o local quem vai dizer quem você é, não é onde você está hoje que vai determinar quem você é, mas a condição que você se encontra por dentro. Sabe, a palavra de Deus, ela nos motiva todos os dias a nós nos levantarmos por dentro como filhos, como herdeiros, como conhecedores da verdade, como pessoas que andam em amor, desfrutando do amor do Pai todo o tempo. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Nos orienta nessa manhã, numa manhã de ensino, para que nós possamos aprender, Pai, mais do Teu caráter, Senhor, mais da Tua vontade sobre essa terra. Nós já sabemos que a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos que a Tua vontade, Senhor, é ressuscitar mortos, é dar vista aos cegos. Oh, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, amém. Então eu queria já começar nessa manhã com você, te indicando o livro, pastor, e eu te indico esse livro de Mike Hanks, O Espírito da Fé, um livro muito bom, não só para esse tempo, mas para toda a nossa caminhada como cristão. Então a gente deve se apegar naquilo que as Escrituras têm dito a nosso respeito. E eu costumo dizer que Deus acredita na literatura tanto que Ele deixou a palavra dele escrita para que a gente aprendesse mais do seu caráter, mais da sua vontade para as nossas vidas. Sabe, eu lendo esse livro, algo me chamou a atenção no capítulo 6, onde fala a linguagem da redenção. Aleluia. No capítulo 6, ele vem falando da linguagem da redenção. Uma característica nova que eu e você devemos falar a partir do momento que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E ele começa dizendo aqui no primeiro parágrafo que a linguagem mais importante do mundo é a linguagem da redenção. É a linguagem daquele momento que nós um dia confessamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então aqui ele faz uma divisão de como nós falávamos antes de Jesus e como nós falamos agora como filhos. Porque uma coisa é você falar como um servo, uma coisa você é falar como um estranho e outra coisa é você falar como filho. Você fala com mais autoridade, você fala com mais convicção, você fala das coisas que pertencem a teu pai, que de tabela pertence a você também. Então existe uma linguagem nova que Deus tem chamado o seu povo para falar nesses dias, que é justamente a linguagem da redenção. A linguagem, amados, daquele tempo que Jesus subiu naquela cruz, amados, para nos salvar. Ali ele fez uma divisão de como o povo falava e como o povo deve falar hoje. E o pior, amados, é que muitas vezes a gente pode ter aceitado Jesus, pode estar salvos em Cristo Jesus, mas infelizmente é possível a gente ainda continuar falando errado. Isso é possível, a gente ver as pessoas, muitas vezes cristãos mesmo, falando errado. E às vezes a gente até se pega também falando errado. Quando algo acontece, quando algo saiu da nossa rota que nós traçamos, e parece que é até natural a gente soltar algo contrário à palavra. Mas graças a Deus que todos os dias Deus nos dá uma oportunidade nova de voltarmos para a palavra e aprender com ela no que diz respeito a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e às nossas vidas. Sabe, ele continua dizendo, precisamos aprender a entender, a falar a língua do Evangelho de Cristo Jesus. A língua do Evangelho
de Cristo Jesus. Então existe outra língua. Existe a língua das sugestões do que está acontecendo. Existe a língua das sugestões do diabo. Existe a língua daquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida, durante toda a nossa trajetória, durante aquele tempo que nós passamos com os nossos pais, com os nossos parentes, com os nossos amigos. Existe uma língua. E Jesus nos chama essa manhã para que a gente entenda que nós temos que falar a língua do Evangelho de Jesus Cristo. Como acontece com qualquer idioma, você precisa ouvi-la antes que possa falar. Então estamos nesse momento aqui, desfrutando de um tempo de comunhão, aprendendo um pouco da língua do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, amados, isso aí é como você aprender inglês, aprender espanhol ou qualquer outra língua. Você entra numa sala de aula dessas, você chega lá e você vai escutar pessoas falando aquele idioma, para que aquilo se torne tão comum, tão do seu dia a dia, que você comece a falar também. Eu lembro de um amigo meu que fez um curso de inglês e ele estava sentindo dificuldade em aprender inglês. Ele disse: rapaz, eu entro na sala de aula e o pessoal só fala inglês, não fala mais nada de português, e eu estou perdido. Eu não sei nem para onde eu vou. E aquelas pessoas disseram: não, mas não desiste, fica lá. Sabe, aquele cara, ele ficou lá naquele cursinho de inglês e não podia falar em português, só inglês durante a aula. Se você fosse conversar com um amigo, tinha que ser em inglês. E às vezes estava todo mundo conversando e ele lá parado, sem saber o que dizer. Porque aquela língua, naquele momento, era uma língua estranha para ele. Mas o tempo foi passando, ele foi se familiarizando com aquela língua, ele foi estudando, ele foi acrescentando conhecimento. E, amados, o tempo passou e ele começou a falar inglês também, gaguejando, pensando nas palavras que ia dizer, mas começou. E o tempo foi passando e de repente ele estava falando fluentemente o inglês. Por quê? Porque ele estava num ambiente onde as pessoas só falavam aquela língua. Sabe, com a língua do Evangelho de Jesus Cristo, mas não é diferente. Nós temos que estar no meio, na sala de aula, frequentemente, falando a palavra, até que um ponto, mas ela se torne tão verdade em nossas vidas, que quando o problema surgir, em vez de sair incredulidade, vai sair a palavra. Agora, amados, isso existe vivência, exige exigência, prática, perseverança. Muitas vezes dá vontade, sim, dá vontade de falar contra a palavra. Afinal, nós passamos todo o tempo escutando incredulidade por onde a gente passou. Sabe, e a coisa é tão séria, amados, que às vezes, quando alguém vem falar incredulidade, que a gente fala a palavra, parece que é até uma afronta. Parece que as pessoas, até crentes mesmos, eles ficam ofendidos quando um crente se levanta e fala a palavra. Sabe, mas eu aprendi, amados, que a vontade de Deus sempre é uma vontade boa, agradável e perfeita. Está escrito, não é Viana que está dizendo, não é o pastor, qualquer, não, é a palavra, está escrito. A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Sabe, a gente vê muitas vezes, amados, pessoas querendo colocar algo de ruim como se fosse Deus que tivesse colocado aquilo. Não. Às vezes a gente pode até aprender com aquilo. Sabe, eu vejo esse tempo que nós estamos passando, um tempo para a gente olhar para dentro de nós, para a gente ver o que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode fazer de melhor. Esse é um tempo de uma reflexão, é um tempo de a gente voltar para a palavra.
A gente ora, nós oramos pelo Congresso, nós oramos pelo presidente, a gente ora para mudar a estrutura política, né, da nossa nação, mas também não podemos esquecer de mudar as nossas estruturas por dentro e nos voltarmos cada vez mais para a palavra, para aquilo que Jesus Cristo tem ensinado, que Jesus Cristo ensinou. E aquilo que um dia, amados, nós de coração, nós chegamos lá e disse: rapaz, eu quero esse Jesus, eu não aguento mais. Sabe, essa manhã é uma manhã de reflexão nessas coisas. De olharmos para dentro. E muitos olham: você é soberbo, você está falando isso diante disso tudo. Isso não é soberba, amados. Isso não é mentira. Às vezes nós chegamos numa pessoa, está deprimido, vamos aconselhar. E a pessoa, nós dizemos: você tem que dizer a palavra. E a pessoa diz: não, mas eu vou ser mentiroso de falar o que eu não estou sentindo. As pessoas ainda estão meio confusas, mas não é ser mentiroso, é você falar o que está escrito, o que pauta a nossa vida. Aqui na terra não é o que nós sentimos, mas é aquilo que está escrito a nosso respeito. Sabe, eu entendo, amados, que Jesus, a Bíblia diz que Jesus é nosso advogado. Sabe, antes nós nos encontrávamos aprisionados no pecado, na desgraça. E esse advogado chamado Jesus Cristo pegou o alvará de soltura nosso, chegou lá e nos tirou daquela prisão. Sabe, amados, mas ele não tirou para nós andarmos do jeito que nós andávamos antes. Não, ele nos tirou com toda a autoridade de um bom advogado para andarmos diferente, falarmos diferente, escutarmos coisas que acrescentam, que nos motivam, que aumentam a nossa fé, olhar o mundo de forma diferente, olhar para dentro de nós de forma diferente, porque é capaz que, como um bandido está lá preso e ele se justificar dizendo que roubou, que matou, porque o mundo foi mal com ele, e ele olha para todas as coisas que para ele causou um dano para ele, e é capaz de ele passar toda a vida dele e não olhar para dentro dele, as estruturas que ele deve mudar. Sabe, essa manhã é uma manhã de alerta para a gente olhar para dentro de nós, o que é que nós devemos falar, o que nós devemos escutar, com quem nós devemos andar. Sabe, ele continua dizendo aqui no livro, que o livro de Hebreus, ele diz repetidas vezes que Jesus comprou a nossa redenção de uma vez por todas. Quando eu aceitei Jesus, eu coloquei logo na minha cabeça: rapaz, eu tenho que mudar isso na minha vida. Porque o impulsivo, amados, às vezes ele fala coisas, na maioria das vezes, e depois se arrepende. Ele teve uma raiva, ele vai lá, ele fala o que estava sentindo, e depois fica remoendo em casa. Mas, rapaz, por que eu disse isso? Por que eu disse aquilo? E com a palavra eu aprendi. Eu disse: rapaz, eu não posso falar tudo que eu penso, tudo que eu tenho vontade de falar. Porque a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Então eu, como nova criatura, eu numa condição de redenção hoje, eu não posso andar como eu andava antes. Se eu ando da forma que eu andava antes, tem algo errado. Tem algo fora da palavra. E foi algo, amados, que, rapaz, eu acho que foi a coisa que mais o Espírito Santo tratou comigo foi a questão da impulsividade. Porque às vezes isso é tão sério, amados. Porque às vezes você pode fazer campanha de oração. Vamos fazer uma campanha aí de 7 dias de oração, de 10 dias, de um mês. E você ora, e você jejuma, e é capaz, amados, de durante essa campanha
algum sentimento se levantar dentro de você e você começar a lançar palavras contrárias de tudo aquilo que você orou durante 7 dias, 10 dias, um mês, e você anular tudo aquilo que você depositou naquele tempo daquela campanha ou daquela oração. É por isso, amados, que o diabo, ele é o maior interessado. Olha o que eu vou te dizer hoje. O maior interessado em fazer você falar contrário à palavra é o diabo. Sabe por quê, amados? Porque tudo que nós conhecemos hoje, no que diz respeito ao mundo, ele foi feito através da palavra. Sabe quando Deus foi criar a terra, o mar, ele fez através da palavra. E você me pergunta, mas o homem? Deus não falou, mas Deus soprou a palavra dentro de nós. Quando Deus soprou nas narinas de Adão, ele soprou a palavra dentro de nós. E Adão, amados, eu acredito que Adão falava certo. Até o momento que eles romperam aquele princípio e eles pecaram. E a partir daquele instante começaram a falar contrário ao que Deus já tinha depositado através do sopro divino dentro deles. Mas graças a Deus, amados, que Jesus veio e ele nos mostrou que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. A morte e a vida, amados, estão no poder da nossa língua. Ontem, eu vou contar até um testemunho aqui. Ontem, eu fui falar a palavra num canto público e as pessoas acharam até ruim. Sabe, aí a pessoa tem que ter sabedoria. Eu baixei minha cabeça, não ia discutir e saí. E eu disse, eu estou falando a palavra. E as pessoas misturavam com política, com isso e com aquilo. E mas deixa eu te dizer, é melhor paz do que razão em certos momentos, em todas as vezes. Sair em paz. E eu posso te dizer, você que está aí em casa, não é querendo me exaltar, mas eu pude ver o aperreio no olhar daquelas pessoas e na fala daquelas pessoas. Então é melhor a gente andar com a palavra e viver em paz. Amém? Muitos não vão entender a fé que você tem. Mas o mais importante, amados, é que Deus entende. Oh, como isso é importante. Deus entende. Sabe, e ele diz aqui no versículo 7, vencendo a guerra das palavras, não corra em direção ao seu gigante com a boca fechada. Falar a palavra de Deus libera o poder de Deus para vencer em cada conflito. Amados, aí em seguida no livro, ele conta a história de Davi, que muitos já conhecem. Sabe, e Davi, ele chega naquela situação, nós já sabemos, Golias estava lá, o gigante Golias estava lá, esbravejando, gritando, que ele ia vencer todo mundo. Sabe, quando ele gritava, amados, ele estava causando tanto medo ao povo de Deus, que aquele povo nem avançou, nem retrocedeu, eles ficaram parados. Sabe, às vezes a gente tem que ter cuidado, porque a gente pode estar dizendo, não, eu não estou retrocedendo, mas a gente pode estar parado. Isso é um problema também. Sabe, porque Deus nos chama para avançar em todo o tempo. Sabe, eu particularmente, eu não estou vendo esse problema. E olha que meu comércio está fechado 3 meses. Mas Deus, vou te dizer uma coisa, viu? Eu tenho pago conta que eu não paguei com o comércio aberto.
Pessoas têm chegado e abençoado, pessoas que eu nem imaginava. Pessoas que há poucos dias estavam ligando, poucos dias, crentes. Rapaz, eu estou aqui doido que não... E agora ligando para mim, me abençoando. Como é que pode? Quando estava tudo bem para o mundo, aquela pessoa ligava para mim doidinho. E agora que o mundo está desse jeito, a pessoa liga para mim, só vou te abençoar com isso aí. E Davi estava naquele contexto ali, mas ele chega e ele vê o tamanho daquele problema, ele vê o tamanho de Golias, Golias gritando. Porque assim, o gigante, eu lembro quando eu pegava umas brigas, quando eu era pirraio, e às vezes a gente ia, aí tinha um negócio do cabo, aí chegava um engraçadinho que queria ver o circo pegar fogo, aí botava a mão no meio e ficava um do lado e outro do outro. Aí chegava um engraçadinho que queria ver um apanhar, aí botava a mão no meio assim, aí dizia, quem cospe aqui primeiro? O que cuspir aqui primeiro vai ganhar essa briga. Aí o mais ousado ia lá e cuspia. Aí o cabo tirava a mão e batia no outro. Aí o outro vinha com raiva. Mas tinha aquela coisa, mas aquele que cuspia primeiro já intimidava o outro. O outro já ficava ali a cara, mas rapaz, esse cabo tá com vontade de brigar mesmo. Ele vai me quebrar no pau aqui. Aí o cabo ficava já acanhado, levava um cacete e ia para casa chorando. E às vezes a pessoa tinha até condição de ganhar, mas porque o outro estava mais ousado, mais corajoso com a situação, desceu o cacete. Uma vez eu levei um murro no pau da venta, que o cara chama pau da venta. Meu Deus, quase que eu não me levanto mais. E o cara menor do que eu. Mas e Golias estava naquela situação, ele cuspiu primeiro. Estava cheio de asa. E o povinho, o povo de Deus, o povo de Deus se encolheu todinho, ficou naquela situação. Mas chegou uma pessoa, amados, que tinha a convicção de paternidade, porque Davi, mesmo vivendo numa antiga aliança, ele tinha a consciência de paternidade de Deus, que Deus era pai, e que ele não ia enfrentar aquele problema sozinho. E ele chega lá, ele diz ao rei Saul, Saul que já tinha ganho muitas guerras, ele disse, olha, eu vou lá enfrentar aquele gigante. E Saul disse, meu filho, ele é adulto, tu és uma criança. E então Saul já intimida Davi de primeira mão. Sabe, eu vou te dizer uma coisa, mas aí Davi chega e diz, meu amigo, eu já venci urso, eu já venci leão, eu já peguei na juba do leão e matei-lo pela juba. E por que eu não posso vencer esse gigante? Deixa eu te dizer algo, amados. Com certeza, todos nós já passamos por momentos difíceis. Você já passou por um leão, você já passou por um urso. Sabe, nenhuma dessas coisas parou você. E como é que um vírus ou qualquer outra coisa vai nos parar? Sabe, as experiências que nós tivemos com coisas menores, com problemas menores, com urso e com leões, nos trouxeram hoje aqui para a gente derrotar os nossos gigantes. Tudo que nós passamos, amados, é para nos fortalecer. É para a gente dizer assim, não, eu tenho experiência com Deus. Eu sei que Deus é Deus, eu sei que Deus é meu Pai e que existe poder nas minhas palavras. Porque o autor diz aqui no livro, amados, o mesmo poder que estava em Deus, que está em Deus
e que estava lá no Éden, quando ele abriu a boca para formar todas as coisas, aquele mesmo poder operante lá, nele, em Deus, ele agora está operante em nós. Ele opera agora em nós. Então o mesmo poder de Deus opera em nós através da nossa boca. Sabe, eu ficava pensando, rapaz, e uma pessoa, uma pessoa que, um exemplo, não fala, só produz ruídos, mudo. Deus entende também. Porque Deus não está condicionado ao inglês, ao português, ao espanhol. Não. Deus entende. Sabe aqueles gemidos inexprimíveis? Deus entende. Essa semana nós estávamos evangelizando num lugar. Aliás, sexta-feira passada, né? Sexta agora fez 8 dias. Nós estávamos evangelizando no lugar. E um senhor com a dor crônica no joelho há mais de 20 anos. E a gente lá no ambiente de trabalho dele, nós evangelizando, uma pessoa aceitou Jesus. E ele disse, rapaz, eu tenho essa dor aqui no joelho, estava cheio de faixa. E a gente no ambiente de trabalho dele mesmo, ele não teve vergonha nenhuma. Ele disse, rapaz, eu creio nesse Jesus. E ele lá no ambiente com pessoas lá, pessoas que aparentemente até assim desprezam aparentemente, porque quem conhece o coração do homem é Deus. A Bíblia diz que Deus sonda o coração do homem. E nós fomos lá, ele não teve, porque eu acho tremendo, mas quando a gente está num lugar, num público, e uma pessoa, ela mesmo que ela não tenha confessado Jesus como seu único Salvador publicamente, mas ela se levanta perante aquelas pessoas e ela não tem vergonha de dizer assim, eu creio que eu sou curado agora por este Jesus. Que talvez a gente chegue até assim, uma pessoa daquela chegue numa igreja e seja olhada até indiferente. E quando ele disse, eu digo a você, eu fiquei surpreso. Quando ele levantou e ele disse, rapaz, eu creio, mostrou, levantou o short, com um short tão grande. Ele disse, eu creio, está aqui minha perna. E nós oramos lá pelo joelho dele. E ele continuou sentindo as dores. Ele continuou sentindo as dores. Só que no outro dia eu fui lá. E quando eu cheguei lá, ele levantou, já não estava mais com a faixa. Aí disse, rapaz, eu disse à minha esposa, hoje de manhã, quer dizer, olha o evangelho como é. Ele foi alcançado, já estava pregando para a mulher em casa. Porque eu sempre digo, amados, evangelho que é evangelho não para em você, não para em mim. Ele tem que ser reproduzido. E ele disse, rapaz, olha eu aqui. Olha meu joelho. E começou a pular e pular. Viu? Olha que ele tem mais de 100 quilos. Não sinto mais nada. E para a honra e glória do Senhor, amados, isso já faz mais de 8 dias. Ele está sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Simplesmente, amados, porque ele levantou e ele falou a palavra. Ele disse, eu creio nesse Jesus que cura. O poder da palavra. Sabe? E a Bíblia diz que Davi estava lá, vou encerrar com isso, naquela situação. Aquele gigante todo armado, com sua espada, com seu escudo, alto. Acredito que até com cara feia. E a Bíblia diz que Davi vai ao encontro dele. E detalhe, Davi não vai com a boca fechada. E a Bíblia diz que Davi falou, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos.
Davi não foi com lança, Davi não foi com escudo, não foi com espada, mas Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi, amados, com o Senhor da guerra. Porque Deus é o Senhor da guerra. E o bom disso, amados, não é porque somente Ele é o Senhor da guerra. O bom disso tudo é porque Ele peleja ao nosso favor. Ele peleja ao nosso favor. O bom é que os olhos deles estão atentos 24 horas por dia a nosso favor. Ele não dorme. Sabe, você que tem problema de insônia, quer te dizer, Deus não dorme. E Ele está pronto para te botar no colo, para você dormir tranquilo e sossegado. Sabe, Deus está curando nesse tempo. Semana passada, retrasada, uma mulher com anos sem dormir. Uma menina, uma jovem, 26 anos, sem dormir, vendo coisas. Nós fomos lá, nós oramos. Ela disse: rapaz, eu nunca dormi tanto na minha vida. Eu deitei na cama e dormi. Eu disse: está escrito, deitar na cama e dormir. Outro dia fomos na casa. Nesse tempo, amados, Deus está operando. Deus não mudou, é o mesmo. Eu pergunto a você: o sol deixou de ser quente? Não, continua quente. Ah, está nublado, mas o sol continua quente. Deus continua quente. E eu quero encerrar com isso. Ele diz aqui no último parágrafo do capítulo 7, livro tremendo, mas eu aconselho você a comprar, viu? O Espírito da Fé, livro tremendo. E ele diz assim no último parágrafo: você tem o mesmo espírito de fé que Davi tinha, Paulo tinha e o Senhor Jesus tinha. Combata o bom combate da fé, crendo e falando. Criei, por isso falei. Diga o que Deus fez por você no plano da redenção. Diga para você mesmo. Diga: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez no plano da redenção, pelo poder que depositou em mim. Diga o que Jesus fez por meio do seu sangue e por intermédio do poder da sua ressurreição. Isso é tremendo. O poder da ressurreição. Meu Deus do céu. A gente tem que ter cuidado para a gente não ler essas coisas. O poder da ressurreição. E a gente lê tanto que a gente lê e nem tem a consciência do que foi isso. Amados, as estruturas da terra se abalaram quando Jesus se levantou. E ele diz: a palavra de Deus falada por seus lábios vence todos os conflitos. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. E eu vou te dizer uma coisa: é tempo de prosperar, é tempo de avançar, é tempo de viver o melhor de Deus, é tempo de mergulhar no Senhor, é tempo de todas as coisas daquilo que Deus promoveu para você, amados. Deus, Ele não deu uma pausa. Esse aí não é um intervalo, não. Porque no jogo de Deus não tem intervalo, sabe? Tem um jogo de futebol lá, tem o primeiro tempo 45 minutos, o segundo 45 e 15 minutos de intervalo. No jogo de Deus não tem esses 15 minutos de intervalo, não. É jogo toda hora, é bola para frente toda hora. Então Deus te chama, amados, para chutar para o gol nesse tempo. Amém?